dar início, então, à ministração da palavra. Hoje o tema da mensagem é boas notícias. Amém? Boas notícias. Uma boa notícia. Quem teve Covid, como eu tive, você tem que fazer uma série de exames depois do pós-Covid para ver se não ficou sequela. Porque pode atacar coração, pode atacar fígado, pode atacar rins. Mas o principal é o coração, o pulmão e o coração. O pulmão você já está tratando, beleza. Aí eu fui fazer o check-up com o cardiologista. É engraçado que o médico que fez o exame, fiz 3 exames, um eletro, um Holter e um ecocardiograma, aquele ultrassom do coração. E o senhorzinho lá, o médico que fez o exame do coração, eu não sei vocês, mas normalmente quando eu vou fazer algum exame, do jeito que você entra, do jeito que o médico entra, ele sai, ele não conversa com você, ele não te fala nada. E o senhorzinho lá, o médico, começou a puxar papo, e ele falando, Covid e tal. Aí ele falou assim, seu exame deu tudo normal, viu? Você está beleza, pode ir embora tranquilo. Foi assim, olha, aleluia, glória a Deus, né, por isso. Então, é algo que nós temos que cuidar, sempre. Então, agora só ano que vem para fazer outro check-up desse, estou tranquilo agora, para a glória de Deus, amém? Então, o nosso Deus, Ele cuida. Eu estava conversando com o Gilberto, a gente entrou numa corrente de vitória aqui na igreja. Porque o Gilberto passou, o pai do Gilberto passou, a Marta passou, eu passei, agora a dona Divina, a Kaminski, o seu Antônio, e nós estamos todos passando, mas vencendo. Uma corrente de vitória. Você crê nisso? Nós estamos numa corrente de vitória, nós não estamos perecendo, Deus está cuidando de nós. Oh Jesus, Tu és bom. Hoje é o capítulo 15 de 1 Coríntios. Falta só mais um capítulo depois do 15, que é o 16. E aí nós encerramos a série de 1 Coríntios. Tem alguém que está querendo uma outra série aí? É 2 Coríntios agora? A outra série? Como é que é? Não? O pessoal fica tudo doido, pastor, com essas séries, não acaba mais. É palavra de Deus para as nossas vidas, amém? Então vamos lá, 1 Coríntios 15, 1. Está indo? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Pai, em nome de Jesus, toma cada irmão, toma cada um que está nos ouvindo e ministra da Tua palavra através da minha vida, que não seja eu, porque eu de mim mesmo não tenho nada, mas que seja o Senhor trabalhando os corações e transformando e salvando vidas para a honra e glória do Teu nome. Amém? Querido, Paulo aqui, ele lembra a igreja das boas novas do Evangelho. Coloca lá de novo, não tira não, pode colocar lá, vamos trabalhando nele. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, e qual também recebestes, no qual também permaneceis. Paulo está falando do Evangelho, Paulo está falando das boas novas, boas notícias para a igreja. E aí no versículo 2 diz assim, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. E aí Paulo então dá uma advertência. Ele adverte que temos que crer, mas crer no que foi anunciado por ele. Por quê, pastor? Porque tem muitas pessoas anunciando o evangelho falso. Tem muitas pessoas anunciando um evangelho mentiroso. Um evangelho vestido de verdade, mas é mentira.
Naquela época tinha esse problema. Hoje nós também continuamos tendo o mesmo problema. Não, querido, você pode continuar do jeito que você está no pecado, não tem problema. É mentira, querido. Quem vem para Jesus não fica da mesma forma, ele muda, porque Jesus é quem transforma. Quem vem para Jesus não continua no vício da bebida. Quem vem para Jesus não continua no vício do cigarro. Quem vem para Jesus não continua no vício da pornografia. Quem vem para Jesus não continua no vício do adultério. Porque as boas novas, a graça, ela promove dentro de nós uma restauração, uma mudança de mente. Uma mudança. E o versículo 3 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo não fala dele por ele mesmo. Paulo fala daquilo que ele recebeu de Cristo e que está escrito nas Escrituras. Então Paulo lembra que Jesus teve que morrer pelos nossos pecados. E aí eu quero ir com você lá em Isaías 53. Isaías 53. E nós vamos ler esse capítulo 53 para que você entenda o quão grande é e quão maravilhoso é o que Jesus fez. Quem deu crédito à nossa pregação? Começa Isaías dizendo: e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque fui subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Esse momento é o momento da crucificação, é o momento onde as pessoas não conseguiam olhar nem para Jesus na cruz, o tão deformado Jesus estava. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contara o tempo da sua vida? Porquanto foi contado na terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte,
e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém? Esse é Jesus. Isso é o que Paulo está falando, que está escrito nas Escrituras, que nele não inventou nada. Isso aqui, Isaías escreveu há mais de 700 anos antes de Jesus se fazer homem. A profecia já existia de tudo aquilo que Jesus teria que passar, e o motivo pelo qual ele teria que passar. E as pessoas ficam inventando que não precisa de Jesus não, basta você ser bonzinho. Não precisa de Jesus não, basta você entregar a cesta básica. Não precisa de Jesus não, basta você ser uma pessoa idônea. Mentira, um falso evangelho. Porque Jesus padeceu, foi moído pelos nossos pecados, por conta das transgressões. O castigo que nós merecíamos, Ele recebeu, para que nós não precisássemos ser mais castigados. E aí, no capítulo 15, verso 4 de 1 Coríntios, Paulo continua dizendo: e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo. Paulo está enfatizando, queridos, que a fé nas boas notícias, ela conta com a grande quantidade de testemunhas da ressurreição de Cristo, onde mesmo ele foi uma dessas testemunhas. Queridos, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Ele apareceu para mais de 500 pessoas. Qual o motivo? E naquela época, as pessoas, elas tinham que mentir para poder viver. Como assim, pastor? Porque se você falasse que você viu Jesus, você ia ser também crucificado, você ia ser destinado à morte. Só que aquelas pessoas não mentiam, elas falavam: eu vi Jesus. Elas estavam pagando um preço, porque elas não conseguiam mentir por conta da sua própria vida, por tudo aquilo que Jesus fez. Se não fosse real a ressurreição de Cristo, tais pessoas não teriam dito que viram, e porque eu vou dizer que eu vi, sendo que eu estou contado para morrer se eu falar isso. Qual seria a atitude, qual seria o motivo de eu inventar que Jesus ressuscitou, sendo que eu podia morrer por conta dessa invenção? Não é lógico. Mas essas testemunhas, todas, viram a Jesus pregado, morto, sepultado e ressurreto. E ressurreto. É isso que Paulo está falando. Vocês estão crendo no que, igreja de Corinto? O que o povo está falando para vocês? Eu fui testemunha, eu tive com Jesus. E ele continua no versículo 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã.
Isso quer dizer que tem muitos que têm a graça de Deus e que é em vão a pessoa que recebe a graça. Mas com ele não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo agora encoraja a igreja a também viver a mesma graça e o mesmo poder que reside nele, também reside em nós. Para isso nós precisamos ser o quê? Cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios, porque a graça todos recebemos quando somos salvos. Deus nos dá a graça, mas a graça por si só, sem você buscar ser cheio, você continua morno, frio. Mas Paulo fala o quê? Que essa graça atuou de tal forma em mim, que eu fiz muito mais do que todos os outros. Porque é isso que nós temos que ser. É assim. Você virou cristão há 20 anos atrás. E desses 20 anos até hoje, você não assumiu um ministério. Você não cuidou de uma vida. Falou de Jesus superficialmente. E aí, chega um irmão com 1 mês de crente. Ele resolve mergulhar de cabeça. Começa a cantar no louvor. Começa a falar de Jesus para as pessoas. Começa a motivar. Começa a atrair pessoas para a igreja. A graça agindo. A graça agindo. A graça, ela não tem pacto com o medo. Ah, pastor, tem medo de microfone? Eu também tenho. Se eu for contar depois a minha história de timidez para vocês falam assim, é milagre o senhor estar aí na frente falando. E é milagre, é graça. É graça. Só a graça. Conserta a tua vida, querido, e vem para Jesus fazer essa obra maravilhosa que Ele tem nos chamado. Lança fora o medo e deixa essa graça apoderar de você, para que possa você ser tão cheio, transbordante, ao ponto das pessoas quererem essa mesma graça que você tem, viver esse mesmo evangelho que você vive, saber como é que você faz para ser tão forte, tão firme. Mas nós sabemos que nós não somos fortes nem firmes, mas é aquela graça, é o Espírito Santo que está em nós que nos faz isso. Mas eu preciso deixar esse Espírito Santo transbordar em mim. E Paulo continua: então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, assim havia escrito. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que Cristo, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo agora contradiz aqueles que creem, ou melhor, aqueles que não creem na ressurreição. Nós temos aí espíritas, nós temos ateus, nós temos várias outras seitas que não creem na ressurreição. A razão de sermos cristãos é que
vamos ser ressuscitados. Essa é a nossa razão. Ao contrário, queridos, se isso é mentira, é bobagem ser cristão. É bobagem. Nós vamos estar nos nossos mesmos pecados, nós vamos estar destinados a morrer, acabou. Então vai curtir a vida, vai fazer tudo que você quer fazer então. Porque não existe esse negócio de vida eterna, não. Era isso que eles estavam entendendo lá. Mas se de fato, no versículo 20, se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem, ou seja, Ele ressuscitou primeiro do que todos os outros mortos, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Oh, aleluia! Paulo então ele enfatiza aqui a ressurreição de Cristo com o seu corpo ressurreto. Por quê, pastor? Porque Jesus havia ressuscitado Lázaro. Então como é que ele era a premissa dos que ressuscitaram? Não, ele é a primícia do primeiro que ressuscitou com um corpo imortal. Ele foi o primeiro que ressuscitou com um corpo imortal, incorruptível. É isso. E outra, e nós, os que crê, também seremos como Ele é hoje. Nós também vamos ser ressuscitados e vamos ter esse corpo imortal. Querido, a humanidade busca o quê? O que todo mundo quer? Viver mais. Todo mundo quer ficar para semente. Todo mundo quer ser imortal. Todos. Esse é um desejo que está no coração do homem, desde quando o homem é homem. Por que, pastor, que o homem tem esse desejo? Porque Deus colocou esse desejo dentro do homem. O homem, ele tem esse desejo porque Deus colocou. Da onde o homem veio, era para ser imortal, mas ele pecou. E o pecado corrompeu a natureza imortal do homem, na natureza agora corruptível, volta para o pó. Por isso que morreram em Adão, mas em Cristo agora, nós temos o poder de termos novamente um corpo imortal, um corpo como o de Cristo, que não vai conhecer mais a morte. E as pessoas estão buscando aí fora, no dinheiro, no trabalho, no excesso da vida, o que? A imortalidade, a sobrevivência para não morrer. Estão buscando a imortalidade, sendo que a imortalidade não pode ser alcançada pelo braço do homem, porque Deus a deu a Cristo, para que Ele pudesse dar a nós. Você só consegue ter a imortalidade através de Jesus Cristo de Nazaré. Você não vai conseguir a imortalidade através do seu próprio esforço. Você pode viver até 80, 100 anos, se você praticar atividade física, se você souber comer os alimentos saudáveis, você pode viver muito tempo, mas vai morrer. Ninguém vai ficar imortal. Mas em Jesus nós temos a imortalidade. E no versículo 23 ele fala: mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, esta que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele
que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A beleza do Evangelho é isso. Cristo irá voltar para buscar a igreja, e quando Ele voltar, irá ressuscitar os mortos. Ele irá ressuscitar os mortos. Queridos, Jesus vai voltar para buscar a igreja. Quando Ele volta, Ele está voltando para buscar a igreja. O que Jesus faz? Ele vai ressuscitar todos. Nós estamos aqui vivos, beleza? Só que pessoas já morreram. Umas morreram com Jesus e outras morreram sem Jesus. Isso é claro. Aquelas que tiveram a vida com Jesus vão ser ressuscitadas quando Ele voltar. Pastor, então eles estão dormindo? Não, eles estão no paraíso, mas lá no paraíso eles são só um espírito. Eles não têm um corpo ainda imortal. Eles ainda não têm um corpo como o de Jesus, um corpo ressurreto. Então quando Jesus volta, Ele vai pegar aquelas pessoas e vai dar um corpo para elas, para que elas possam viver aqui com um corpo imortal. Porque como você vai ficar num lugar corruptível sem possuir um corpo incorruptível, um corpo corruptível? Então Deus vai dar esse corpo. E nós, pastor? Nós seremos transformados. Nós seremos transformados. Esse corpo vai se transformar num corpo imortal. Querido, Jesus está nas portas para chegar. Olha as notícias. Olha o que está acontecendo. Olha o cumprimento do princípio das dores. Não se engane. Eu creio que nós vamos fazer parte do arrebatamento da igreja. Eu creio. Em Apocalipse 20, versículo 1, para vocês terem noção do que eu estou falando. Apocalipse 20, versículo 1, nós vamos até o 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Ele prendeu o dragão e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Quem está comigo aqui nesses 1000 anos? Não, vamos lá. Quem está comigo aqui nos 1000 anos? Oh, aleluia! Por quê, querido? Porque Satanás vai ser preso, e nós vamos ter um corpo ressurreto. Vai ter pessoas que não vão ter o corpo que você tem, porque eles não quiseram Jesus. E você e eu iremos reinar com Ele por 1000 anos nessa terra. Nós nos assentaremos em tronos para julgar. Por isso nós não devemos ser tímidos com o Evangelho. Por isso nós não devemos ficar recatados, escondidos, agentes secretos. Ninguém sabe que você é cristão. E agora, continuando, versículo 29 do capítulo 15.
de 1 Coríntios, fala assim: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que a cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos e amanhã morreremos. Paulo faz aqui uma constatação, querido, em relação à fé falsa. Ou seja, crer em homens que nunca venceram a morte, ao contrário de Jesus. Você vai crer no Buda? Você vai crer no Dalai Lama? Você vai crer na Madre Teresa? Em quem que você crê? Para quem você ora? Para quem você ora já ressuscitou? Porque só um ressuscitou, só um venceu a morte, e é só Ele que venceu, tem o poder para te dar vida. A quem você tem buscado? Não vos enganei, versículo 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vossa vergonha. Aqui ele deixa um alerta, para que nós possamos observar com quem nós temos andado, com quem nós temos conversado, quem nós temos ouvido, pois no nosso meio tem pessoas sem Deus, pessoas que falam daquilo que ela entende, do seu próprio intelecto, que é contrário ao que as Escrituras dizem. Pessoas que creem no Deus que Ele inventou para ele. Ele crê em Deus. Ele crê. Não, eu tenho fé. Mas ele crê no Deus que Ele inventou. No Deus que faz os desejos dEle. No Deus que se enquadra na filosofia de vida dEle. Na forma como Ele vive. A pessoa não quer se encaixar nas Escrituras, mas ele quer fazer as Escrituras se encaixar no seu perfil. E isso é falso. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você ouve, cuidado com os YouTubers que você assiste. No versículo 35, mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e outra a dos terrestres. Mas uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas o primeiro Adão, mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais.
E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Nós precisamos entender, queridos, que a nossa natureza terrena vem de Adão. Mas quando nascemos do Espírito Santo, temos a natureza divina dentro de nós. E isso é suficiente para garantir a nossa passagem para uma nova natureza espiritual, da imortalidade da carne. E em João 20, 26, Evangelho de João, capítulo 20, 26, olha o que aconteceu. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz convosco. Querido, estava tudo fechado. Jesus apareceu no meio deles. Olha o corpo ressurreto. Você vai atravessar a parede. As pessoas vão poder tocar e sentir você, mas você vai conseguir atravessar a parede. Lá em João 21, 12 diz assim: disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Ou seja, eles não conseguiam reconhecer Jesus na sua fisionomia. Por quê? Ele tinha um corpo ressurreto, o corpo estava glorificado, o corpo era bonito, era diferente. Mas eles sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, pode comer, um corpo ressurreto come. Você vai sentir sabor. Você está entendendo, querido? O que é ter um corpo ressurreto? Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta meus cordeiros. E aí, querido, você ama Jesus? Se você ama Jesus, ganha vidas para Ele. Ganha vidas para Ele. Para nós caminharmos para o fim, no versículo 51 de 1 Coríntios, diz assim: eis aqui que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo então nos ensina como vai ser essa passagem da carne para a imortalidade. Da carne para a imortalidade. Em 2 Tessalonicenses 2:4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vai chegar o dia que o anticristo vai se assentar no templo de Deus, querendo ser Deus para enganar os homens. Mas eu não quero ir longe. Eu quero dizer para você que o anticristo tem se assentado ainda hoje no templo de Deus. Quero dizer para você que o anticristo tem entrado no templo de Deus e tem se assentado neste lugar de Deus, que é o teu coração, que é o meu coração. Ainda hoje, nós precisamos destronar Satanás deste lugar, porque quando ele entra e assume o lugar de Deus nas nossas vidas, ele nos paralisa.
ele paralisa a atuação, a sua atuação, ele paralisa a atuação da graça que há sobre a tua vida para que você possa dar frutos. E aí você continua sendo um crente mesmice, um crente mediano. Para ele está bom. Versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Querido, tudo que existe neste mundo é amaldiçoado. Uma roseira, ela tem espinhos, porque ela não conseguiu fazer daquele espinho nascer outra flor, outra rosa, por conta da maldição. Porque se não fosse o pecado, se não fosse a queda do homem, não existiriam espinhos, apenas flores. Tudo que está nesse mundo é amaldiçoado, e por isso é corruptível, e por isso precisa acabar. Mas Deus proveu uma saída para os que desejam a imortalidade. Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Oh, aleluia! Vai haver um novo céu e uma nova terra. Vai haver um outro mundo feito para nós, os imortais de Deus. Oh, aleluia! O versículo 57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Pela graça, queridos, pela graça de Deus, que atua poderosamente em nós, e que nós temos essa capacitação e desejo de realizar a obra do Senhor. E aí eu encerro. Apocalipse 21, 6. E disse-me mais: está cumprido. Jesus falando: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. A quem quer, Ele não nega a ninguém. A questão é: você tem sede? Você tem sede? Versículo 7: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas aí é o problema. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a uma grande e alto monte, e me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que Deus descia do céu.
Oh, aleluia, a noiva de Cristo. Nós somos a noiva, a igreja é a noiva de Cristo, é a prometida. Queridos, nós precisamos entender nossa posição em Cristo. Nós precisamos entender o nosso chamado em Cristo. Nós não fomos feitos para sermos cristãos domingueiros, cristãos que vêm apenas no domingo para poder ouvir a palavra e ir embora para casa e deixar tudo para lá depois. Nós fomos feitos, queridos, para poder proclamar, anunciar boas notícias. E as boas notícias são essas: você tem a imortalidade dentro de você se você tem Jesus. Se você tem Jesus, você não vai morrer, você vai ser imortal. E quantas pessoas estão aí fora sofrendo porque tem medo da morte, tem medo do que vai ser depois, e não conhecem a Jesus, que pode dar-lhes a imortalidade. Pessoas gastando fortunas para poder congelar os seus corpos, para quando um dia tiver uma cura de tal doença, eles puderem voltar à vida, sendo que basta receber Jesus como Senhor e Salvador, e você receberá a imortalidade, você receberá o próprio Espírito de Deus dentro de você. Oh, aleluia, o Espírito Santo habitando em você. Amém? Você recebe essa palavra para a tua vida? Vamos ficar de pé.